Fala pessoal, e aí, beleza com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos lá? Bom, então o que você deve saber para poder fazer o cálculo numa relação trigonométrica? A primeira coisa é que essa figura daqui ela é representada como um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque eu tenho, certo, dois segmentos que representam um ângulo reto. E ele também vem mostrando isso através desse quadradinho. Toda vez que você tem esse quadradinho, você sabe que ele representa 90 graus. Então, de A para B e de B para C, ele representa 90 graus, um ângulo reto. Então, você já sabe que essa figura aqui, ela é um triângulo retângulo. Nessa figura daqui, vocês vão perceber que o segmento AC, que é o lado maior da minha figura, ele sempre vai ser representado pela hipotenusa. Então, a gente tem aqui a hipotenusa, ou seja, o lado maior da figura. E os outros dois segmentos a gente chama de cateto. Pronto, sabendo isso daqui, a gente vai ter que armar algumas relações. Que relações são essas? A gente chama de seno, cosseno e tangente. Então, o que a gente tem que saber aqui? A gente sabe que o seno ele é representado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Vocês têm que saber isso daqui. A gente vai ter o cosseno, que vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E vocês terão também a tangente, que é, vocês vão pegar sempre o numerador daqui sobre o denominador daqui. Então, vocês vão ter cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, essas são algumas relações que vocês têm que saber relacionado à figura. Então, a gente vai ter seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Observe que tanto o seno como o cosseno, ele tem a hipotenusa na parte de baixo, no denominador, e que a tangente é o único que não trabalha com a parte da hipotenusa. A gente vai ter o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, vamos supor que eu tenho aqui esse ângulo voltado para cá, tá? O que acontece aqui? Primeiro, eu quero saber o cateto oposto. O cateto oposto, pessoal, vocês vão observar o ângulo. Cateto oposto é tudo aquilo que está de frente para o meu ângulo. Se o ângulo é esse, você vai olhar para frente e aí você vai detectar que na frente dele tem um número 6. E a hipotenusa é o lado maior da figura, que nesse caso aqui vale 10. Simplificando aqui por 2, a gente vai ter 6 dividido por 2, 3, 10 dividido por 2, 5. O cateto adjacente é aquela medida que está abaixo do cateto oposto. Se na frente é cateto oposto, obviamente o cateto adjacente é a parte de baixo. Então a gente vai ter o 8 sobre, mais uma vez, a hipotenusa, que vale 10. Aqui eu posso também simplificar por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. E a minha tangente, eu tenho um cateto oposto sobre adjacente. Ou você vem aqui para a figura, ou você já pode pegar os valores daqui. Cateto oposto é o que está na frente, é 6 sobre o cateto adjacente, que é 8. Ou então você pode pegar aqui, ó, o 6 sobre o 8. Simplificando aqui por 2, eu vou ter 6 dividido por 2, 3, 8 dividido por 2, 4. Ou seja, no momento em que você coloca essas relações, você vai na sua figura e você vai destacar esses valores para que cada valor desse represente uma medida da figura. Vamos continuar. Bom, agora nós vamos resolver uma questão em cima dessas relações trigonométricas. Eu tenho aqui o meu triângulo retângulo, né? Ele é representado por um ângulo reto.
aonde eu tenho um triângulo ABC e eu tenho um ângulo chamado de beta, tá? O que eu quero aqui? Eu quero representar o seno, o cosseno e a tangente. E no final, ele diz o seguinte, que aonde tiver raiz de 5, eu vou substituir por 2,23. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é seno, a gente já sabe que é cateto oposto sobre a hipotenusa. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o cateto oposto. Se o ângulo é esse, o cateto oposto é tudo aquilo que está de frente com o ângulo. Quem está na frente do ângulo é raiz de 5. Então, a gente vai ter raiz de 5 sobre a hipotenusa, é o lado maior da minha figura, que nesse caso vale 3. O que ele está dizendo aqui? Que aonde tiver raiz de 5 eu vou colocar 2,23. Isso tudo vai ficar dividido por 3. Aí já entra a parte de divisão de números decimais e a gente vai resolver. Então, 2,23 dividido por 3, que é a parte de baixo. Bom, aqui tem duas casas decimais. Eu tenho que fazer o quê? Igualar as casas decimais aqui também. Então, como eu igualei pela quantidade de casas, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar a vírgula. Eu vou ficar com 223 dividido por 300. Eu não posso. Então, vou acrescentar um zero aqui e um zero, vírgula. Eu vou pegar o 22 e vou pegar o 3. O número mais próximo multiplicado por 3 para dar 22 é o 7. Então, a gente vai ter 300 vezes 7 vai dar 2.100. A gente subtrai 0, 3, 1, 0. 130 ainda não pode, eu vou baixar um outro zero aqui, ó. 13 dividido por 3, o mais próximo é o 3, que vai dar 900. E aqui vai sobrar 004. Nesse caso aqui, se você continuar fazendo a divisão, você não vai chegar a um resultado final em que o resto seja zero. Mas o que importa para mim aqui é pegar pelo menos as duas casas decimais. Então 0,73 já é o máximo que eu quero chegar. Evidentemente que ainda vai continuar aqui no quociente, mas a importância numa divisão onde se trata de triângulo retângulo, basta que vocês peguem as duas casas decimais depois da vírgula. A gente vai agora para o cosseno. A gente vai ter aqui no cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa. Bom, se o cateto oposto é o que está de frente, o cateto adjacente é aquele que está na parte de baixo. Então, eu vou ter 2 sobre a minha hipotenusa, que é o número 3. Aqui nesse caso, 2 dividido por 3, ele vai ficar em forma de fração, mas eu não vou precisar fazer nenhum tipo de substituição, porque neste caso daqui eu não tenho raiz de 5. Mas como a gente transformou em um número decimal, eu vou transformar 2/3 também em número decimal. Então a gente vai ter 2 dividido por 3. 2 não divide 3, então a gente coloca um zero aqui e um zero, vírgula. O número mais próximo por 3 que vai chegar a 20 é o 6. Então vai ficar 6 vezes 3, 18. Então menos 18, aqui vai sobrar 2. Eu vou baixar um zero, olha, vai dar 6 novamente. Que vai dar menos 18, que vai ficar 2 também. Ou seja, aqui vai ter uma continuação. Mas como eu falei, basta vocês pegarem as primeiras casas decimais. Então isso aqui vai ser 0,66. E aqui eu tenho agora a tangente, que vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui nesse caso não precisa nem vir para a figura. O cateto oposto eu já tenho, que é o raiz de 5. Sobre o cateto adjacente eu já tenho, que é 2. Então raiz de 5 é 2,23 dividido por 2. A gente vai fazer o cálculo também aqui. Vamos pegar 2,23 e vamos dividir por 2. Duas casas decimais
eu igualo do lado de cá com 2 zeros, e aí eu corto aqui a vírgula. 223 por 200 vai dar 1. 1 vezes 200 vai dar 200, a gente vai repetir aqui, vai sobrar 23. A gente vai baixar um zero e uma vírgula. 230 por 200 vai dar 1 também. 1 vezes 200 dá 200, então menos 200, aqui vai sobrar 30. Colocando um zero aqui, a gente vai ter 1 novamente. 1 vezes 200 dá 200, a gente vai subtrair aqui, vai sobrar ainda 100. Nesse caso daqui, basta eu pegar o 1,11, que ele já vai ser o suficiente. Por quê? Porque eu tenho duas casas decimais, assim como eu fiz na de cá. Então, dentro da minha figura, eu tirei o seno, cosseno e tangente, que foi pedido na questão, e eu fui armando a representação de cada um. Essa parte final aqui, de número decimal, foi um acaso, porque ele já está dando um número decimal, mas vocês podem resolver e achar um número inteiro. Nesse caso daqui, a gente chegou a um resultado de uma forma decimal.